E aí, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso bate-papo, a nossa aula de Direito Administrativo para o concurso do Tribunal de Contas da União. Bem, inicialmente, deixa eu só me apresentar para vocês. Eu acho que todos que estão aqui, né, talvez já me conheçam ou algum não conheçam ainda, mas meu nome é Fabiano Pereira e eu sou professor de Direito Administrativo e também professor de Direito Eleitoral aqui no Ponto dos Concursos. E, paralelamente às minhas funções de professor, eu também atuo como analista judiciário no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Então, assim como todos vocês que estão assistindo essa aula, eu sei muito bem o que é se preparar para um concurso público. Eu sei muito bem quais são os desafios, eu sei muito bem quais são as dificuldades, quais são os obstáculos que têm que ser superados. Mas sei também que nenhum desses desafios, nenhum desses obstáculos consegue vencer um bom planejamento na preparação para concursos públicos. E vocês hoje, que estão se preparando para o concurso do Tribunal de Contas da União, são pessoas privilegiadas. Por quê? Porque vocês estão começando a preparação com antecedência. O conteúdo é extenso? Sim, o conteúdo é extenso, mas vocês estão iniciando a preparação com antecedência. E isso quer dizer que num período mediano, talvez ali 4 a 5 meses, vocês já estejam dominando a maior parte do conteúdo e estejam efetivamente preparados para enfrentar qualquer prova que vier pela frente. Por quê? Porque nós não sabemos ainda quando é que vai ser publicado o edital do Tribunal de Contas da União. Olha, nós temos uma resolução, não sei se é de conhecimento de vocês, uma resolução que é a número 202 de 2007 do TCU, que diz lá no artigo 8º que os editais de concurso público para o órgão, eles são publicados em abril. Então, se essa resolução for realmente cumprida, porque abril é a regra, mas existe a possibilidade, em caráter excepcional, de ser postergado um pouquinho para os meses seguintes. Então, se a resolução for cumprida à risca, em tese, em abril, nós teríamos a publicação de um edital. Se não for cumprida, vai ficar um pouquinho mais para frente. Nos últimos concursos, se você for fazer uma análise, a gente percebe que os editais foram publicados em junho, finalzinho de junho, início de julho, mais ou menos. Eles não respeitaram essa regra da resolução 202 de 2017, tá? Mas o fato é que, de qualquer forma, vocês têm um bom tempo de preparação até lá. Então, se eu estivesse hoje me preparando para o concurso do Tribunal de Contas da União, o que eu faria? A primeira decisão seria escolher o material didático e, depois de definir o material didático, estabelecer um planejamento, um cronograma de estudos. Porque se você não tem um planejamento muito bem consolidado na cabeça, sabe o que vai acontecer? Quando você se sentar para estudar, provavelmente você vai estudar aquelas disciplinas que você mais gosta, aquelas disciplinas que você tem mais facilidade, e as disciplinas que vão ser deixadas de lado são as disciplinas que vão te reprovar no concurso. Esse é o grande problema. Então, como você está se preparando com antecedência, você tem primeiramente que definir o tempo de estudos que você tem, diária e semanalmente. Então, não adianta você falar assim, eu vou estudar todos os dias das 19 às 23 horas. Isso por si só não resolve. Além de fixar uma jornada diária de estudos, você ainda tem que fixar uma jornada semanal. Por quê? Porque se acontecer algum imprevisto nos dias da semana, você vai ter que compensar em outros dias para cumprir a sua jornada semanal de estudos. Que o mais importante não é cumprir a jornada diária em si, mas a jornada semanal de estudos. Então, de posse de um bom planejamento e sabendo exatamente qual é o tempo que você tem para se dedicar aos estudos, você vai simplesmente saber em quais disciplinas você precisa focar um pouco mais, um pouco menos, quais disciplinas você tem mais conhecimento, menos conhecimento, e realmente conseguir chegar, depois de um certo tempo, nivelado em relação a todas as disciplinas. E esse tem que ser o objetivo. Não adianta você chegar lá gabaritando as provas de direito constitucional, direito administrativo e afundar, zerar em informática e outras disciplinas mais. Então, você tem que se nivelar em relação a todas as disciplinas, porque existem pessoas que estão se preparando há bastante tempo para esse concurso do Tribunal de Contas, que, diga-se de passagem, é um dos melhores órgãos na administração pública brasileira para se trabalhar. Então, é um concurso concorrido, é um concurso bastante visado. Então, se prepare com antecedência, se organize, se planeje, tá bem? Você falou muito de material didático aí. Você me sugere algum? Aqui, no Ponto dos Concursos, nós temos vários cursos com foco específico no TCU.
E o bacana é que você pode, por exemplo, conhecer as aulas demonstrativas e verificar se está de acordo com o seu perfil. Se tiver, ok. Você vai realmente ingressar em um material didático que vai lhe dar todo o suporte que você precisa para chegar na hora da prova e gabaritá-lo. E conseguir os pontos que você precisa para que você consiga a aprovação. Tá bem? Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí. Mas vamos lá, se você já deu uma olhadinha no último edital, né, em relação ao conteúdo de administrativo, você já viu que o conteúdo ele não é assim tão grande. Muito pelo contrário. Se a gente for analisar outros concursos, a gente percebe que o conteúdo de direito administrativo é até um conteúdo relativamente pequeno. Pra você ter uma ideia, o que a banca está pedindo? A banca está pedindo ali, basicamente, está pedindo não, né? Pediu no último edital, né? E eu acho que não vai ter muita alteração, não. Então pediu basicamente administração pública, né, que é aquela organização da administração pública direta, administração pública indireta, e pediu também as informações sobre paraestatais, entidades paraestatais. Está cobrando Lei 9784/99, que é a Lei de Processo Administrativo Federal. Está cobrando atos administrativos, licitações, contratos administrativos, Lei 8.112/90, Lei de Acesso à Informação e o regime de previdência complementar dos servidores. Então, o conteúdo, ele deixou de fora, por exemplo, controle da administração pública, que, né, existe possibilidade de a banca cobrar dessa vez. Eu acho que o controle é um dos poucos tópicos que podem ser acrescentados nesse edital, tá? Se eu estivesse me preparando para o TCU hoje, eu estudaria a parte de controle administrativo, que fica dentro do direito administrativo. Lógico que tem uma disciplina específica disso lá, né? Mas depende do cargo que vocês forem fazer, mas o fato é que essa é uma disciplina muito importante, não só disciplina isolada, mas também dentro do âmbito do direito administrativo. Então não estou cobrando responsabilidade civil, não estou cobrando bens públicos, não estou cobrando aí alguns temas, né? Intervenção do Estado na propriedade privada, temas que são casuais, igual princípios de administração pública, poderes de administração pública, nem isso a banca está cobrando. Mas se você já vem estudando há mais tempo, provavelmente você já tem um bom conhecimento sobre esses tópicos que eu citei. Então, ótimo. Guarde esse conhecimento aí, que pode ser que você precise assim que o edital for publicado. Mas vamos lá, aprofundar um pouquinho mais aqui no direito administrativo. Um dos pontos que o CESP mais gosta de cobrar, e a tendência, né, que seja o CESP no próximo concurso, um dos pontos que a banca que o CESP mais gosta de cobrar é aquela diferenciação entre administração pública direta e indireta, tá? Então, sempre que você for estudar, você tem que lembrar de cara que não existe hierarquia entre administração pública direta e administração pública indireta. Não há hierarquia. O que existe entre essas entidades, administração direta e indireta, é apenas uma relação de vinculação. As entidades de administração pública direta exercem um controle finalístico sobre as entidades de administração pública indireta. Então, em cima disso aí, o CESP elabora as mais variadas questões. Mas se você tem esse conceito muito claro, dificilmente você vai se confundir e correr o risco de errar uma questão na hora da prova. Além disso, é muito importante também que você saiba as características de cada uma das entidades de administração pública indireta. Cada uma delas. Aí você tem que pegar, por exemplo, as autarquias e analisar todas as características das autarquias, desde a criação, natureza jurídica, as regras de licitação, os bens das autarquias, tudo em relação a autarquias. A mesma coisa eu digo com relação às fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. E quando a gente fala em empresa pública e sociedade de economia mista, você tem que saber aquelas 3 situações que diferenciam essas entidades, que diferenciam a empresa pública de uma sociedade de economia mista. Quais são as 3 situações? Primeira diferença é a questão do capital social. A gente sabe que o capital da empresa pública ele é integralmente público, como é o caso da Caixa Econômica Federal, né? O caso dos Correios, são empresas públicas, então o capital é 100% público. Não estou dizendo que o capital é 100% da União, ou que precisa ser 100% da União, não. Mas tem que ser 100% público, ou seja, o capital ele tem que pertencer a entidades que integrem a administração pública direta ou a administração pública indireta. Particulares não podem participar do capital de empresas públicas, não podem ser acionistas, cotistas, nada disso, tá bem? Sócios também não. A segunda diferença é a seguinte, com relação ao foro judicial.
Por quê? Porque as ações judiciais propostas contra as empresas públicas federais devem ser ajuizadas onde? Na Justiça Federal. Então, se hoje eu quiser propor uma ação judicial contra a Caixa Econômica Federal ou contra os Correios, essa ação vai ser processada onde? Na Justiça Federal. Por outro lado, se eu precisar propor uma ação contra uma sociedade de economia mista federal, estadual ou municipal, aqui não tem diferença. Desculpa, a voz faltou aqui um pouquinho. Aqui não tem diferença. A ação deve ser proposta na Justiça Estadual, tá? Então, empresa pública federal, como é o caso da Caixa Econômica, dos Correios, Justiça Federal. Sociedade de economia mista, federal, estadual, municipal, não interessa, Justiça Estadual. Então, as bancas gostam muito de cobrar isso aí e é imprescindível que a gente tenha esse conhecimento. Aí vem a terceira diferença, tá? Lembre-se de que as sociedades anônimas, elas só podem ser constituídas, ou melhor, que as sociedades de economia mista só podem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima, só. As empresas públicas podem ser constituídas sob quaisquer formas jurídicas admitidas em direito. Podem ser sociedades em comandita por ação, sociedades por cotas de responsabilidade limitada, sociedades anônimas, sociedades unipessoais. Não há limites, não há limitações, tá? Então elas podem assumir qualquer forma jurídica admitida no direito. Então essas três diferenças entre empresas públicas e sociedade de economia mista caem demais em provas do CESP. Da mesma forma, o CESP adora cobrar a diferença entre descentralização e desconcentração. Isso despenca em prova, mas cai muito mesmo. Descentralização e desconcentração. Então, quando você for responder as questões de prova, você tem que se lembrar o seguinte: falou-se em desconcentração, falou-se na criação de órgãos públicos, tá bem? Por exemplo, os ministérios são órgãos públicos. O próprio Tribunal de Contas da União é um órgão público da estrutura da União. A União é pessoa jurídica, então o Ministério Público da União é um órgão, o Tribunal de Contas é um órgão, Câmara dos Deputados é um órgão, o Senado é um órgão, o STF é um órgão, todos os ministérios são órgãos, né? Todos dentro da estrutura da União. Então, falou-se em desconcentração, falou-se na criação de órgãos públicos. E os órgãos são criados para quê? Para que as atividades da administração pública sejam prestadas de forma mais eficiente, de forma mais eficaz, e os resultados sejam mais benéficos à coletividade. Então, para isso que os órgãos públicos são criados. Então, falou-se em órgãos públicos, falou-se em desconcentração, falou-se em uma única personalidade jurídica, que é a personalidade jurídica do ente responsável pela criação do órgão. Então, se estou falando do Estado de Minas Gerais, bem, o Estado de Minas Gerais não é um órgão, é um ente estatal, é um ente político. Só que o Estado de Minas Gerais se desconcentrou em várias secretarias estaduais. Então, as secretarias estaduais são órgãos, pelo simples fato de eu ter lido ou ouvido a palavrinha desconcentração. Eu tenho uma única pessoa jurídica envolvida. Quando eu me refiro à descentralização, eu já vou ter duas pessoas jurídicas envolvidas. De um lado eu vou ter o ente estatal e de outro eu vou ter o prestador de determinado serviço público, por exemplo. Vamos colocar aqui o município. O município, segundo a Constituição, ele é obrigado a prestar o serviço de transporte coletivo urbano, esses ônibus, né, da cidade. Só que geralmente os municípios não têm empresa de ônibus. O que eles fazem? Eles realizam licitações e os particulares que vencem as licitações assinam um contrato administrativo com o poder público, com o município, e a partir daí eles passam a prestar aquele serviço de transporte coletivo urbano. Tá vendo? Então eu tenho duas pessoas jurídicas envolvidas. Tem o município de um lado e o particular de outro. Então o município transferiu para o particular a execução de um determinado serviço público. A isso se dá o nome de descentralização. Então, falando que está descentralizando, é porque sai de uma pessoa jurídica e vai para uma outra pessoa jurídica, que tem vida própria, ela responde pelos seus próprios atos e por aí vai. Tá bem? Então, não confunda essas duas expressões. Óbvio que eu estou te chamando a atenção para alguns pontos que, com certeza, você vai encontrar na sua prova, tá? Com certeza, independentemente de qual seja a banca.
Mas se for o CESP, aí, pode ter certeza que você às vezes encontra até mais de uma questão em temas diferentes. Continuando, outro ponto também que a banca adora cobrar, isso cai muito nas provas do TCU, são as questões sobre Lei 9784/99, tá? Lei de Processo Administrativo Federal. Tem até fundamento para isso, né? Mas o fato é que as últimas provas do TCU, você vai encontrar muitas questões sobre Lei 9784/99. Então, eu, no seu caso, né, faria uma leitura da lei seca. Eu nem pegaria doutrina, não. Pegaria a lei seca mesmo, ali 9784/99, e faria uma leitura artigo por artigo. Porque uma questão já é praticamente certa sobre esse assunto lá no dia da sua prova, independentemente de quando aconteça a prova, tá? Por quê? Porque no TCU você vai trabalhar com lei de processo administrativo a todo instante, né? Então, você tem que conhecer a legislação de cor e salteado. Portanto, já pode começar a fazer a leitura da lei seca. Aí lá na frente, se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, você vai aprofundando, vai pesquisando, talvez pegue um material complementar, mas comece o estudo pelo texto da lei seca, tá? Outro ponto que eu acabei esquecendo de falar é o seguinte, no último edital do TCU, em Direito Administrativo, a banca cobrou também entidades paraestatais, ou seja, você vai ter que estudar os serviços sociais autônomos, as organizações da sociedade civil de interesse público e as organizações sociais. Então você vai ter que estudar essas três aí. Com relação aos serviços sociais autônomos, o sistema S, né, SESC, SENAI, SENAT, Senar, por aí vai, não tem muita dificuldade não, as informações são bem restritas mesmo. Agora, com relação às organizações sociais, você vai ter que ler a Lei 9.637/98. E eu já te antecipo o seguinte, quando cai esse assunto em prova, o pessoal erra demais, porque não é um tema que costuma cair com muita frequência em concurso, entidades paraestatais. Então, quando a banca pede, o índice de erro é muito grande. Então, neste caso, você nem precisa ficar se preocupando em ler doutrina, não. Pode pegar a lei, que é a Lei 9.637/98, que fala sobre as organizações sociais, e fazer a leitura do início ao fim. Eu, particularmente, faria isso, principalmente levando em consideração que você está começando com antecedência, né? E sobre as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs. Em relação às OCIPs, a lei 9.790/99. 9.790/99. Pode fazer uma leitura também bem completa, porque não é um tema que cai com frequência. Então, quando cai, os alunos, os candidatos, erram demais. Continuando, atos administrativos, né? Aqui não tem como você fugir, né? Qualquer concurso que você for fazer, se tiverem cobrando direito administrativo, eles vão cobrar também informações sobre ato administrativo. Né? Direito administrativo é sinônimo, praticamente, de ato administrativo. E é interessante que, se você for pegar o último edital, lá eles cobraram, por exemplo, requisitos, conceito, anulação, convalidação, e não cobraram atributos. Né? Quais são os atributos do ato administrativo? Presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Eles não cobraram isso no último edital. Talvez tenha sido uma falha, depois não quiseram retificar o edital, mas quando a gente fala em ato administrativo, eu aconselho que você estude todos os itens, aqueles mais importantes, que são competência, atributos, depois vem anulação/revogação de ato administrativo e convalidação. E essa diferenciação entre anulação e revogação despenca em prova. E o problema é que isso não cai apenas na parte de ato administrativo. Pode cair na parte de controle, pode cair na parte de responsabilidade civil, pode cair na parte de licitação, contratos administrativos. Então, realmente, é um dos temas mais cobrados em provas de concurso. Essa diferença entre as expressões anulação e revogação. E se você ainda não sabe a diferença, grave aí. Quando a gente fala que um ato administrativo está sendo anulado, é porque esse ato é ilegal. Então, para o ato administrativo ser anulado, ele tem que ser ilegal. Porque se o administrativo é legal, ele está sendo editado, ele foi editado em conformidade com a lei, ele não pode ser anulado. Aí ele tem que ser revogado. Revogado por razões de conveniência e ou oportunidade. Tá bem? Então, essa diferenciação aí é cruel em prova. Outro detalhe, a anulação tem efeito ex tunc, ou seja, retroage.
tá bem? A anulação retroage. Já a revogação, o efeito é proativo, é para frente, não retroage. Então essa é a diferença básica, tá? E aí para você guardar, né? Quando a gente fala, anulação é ex-tunc, é porque você está dando um tapa na testa, né? Pá! Tapa na testa, tunc, vai para trás. Tapa na testa, tunc. Na testa, vai para trás, retroage. Se você der um tapa na nuca, nunc, né? Nuca, vai para frente. Efeitos proativos, tá? Então memorize sempre, você nunca mais esquecer esse conteúdo na hora da prova. Gente, outros 2 tópicos que você vai ter que estudar detalhadamente, tintim por tintim, é licitação e contratos administrativos. Fazendo uma análise aí das últimas provas do CESP, principalmente na área de controle, a gente vai perceber que o tópico mais cobrado foi o tópico sobre licitação. Mas eu não gosto de estudar licitação. Não tem que gostar, não. Você vai ter que estudar. Por quê? Porque você vai encontrar várias questões em provas sobre o assunto. E se você se deparar com uma discursiva lá, você também tem grandes chances de encontrar na sua discursiva licitação e ou contratos administrativos, como já aconteceu no passado. Então fique muito atento, fique muito atenta. Para você estudar esse tópico, eu não aconselho que você fique focado ou focada apenas no texto da lei, tá? Por quê? Porque não vale a pena. O ideal é você fazer o seguinte. O ideal, primeiramente, é você pegar uma doutrina. Quando eu falo doutrina, né, um curso de direito administrativo específico, né? Sei lá, o curso gabaritando as provas de direito administrativo do professor Fabiano Pereira, diz que é muito bom, né? Tá aí disponível no ponto dos concursos. Aí você vai pegar esse curso aí e vai ler de capa a capa. Em relação à licitação, vai ler da primeira à última página. Depois que você terminar de ler da primeira à última página, você vai resolver as questões. Nesse curso meu mesmo, acho que tem lá bem umas 200 questões só sobre isso. Você vai resolver as questões. Depois que você já leu a teoria e resolveu as questões, aí sim você vai fazer uma leitura da lei seca. Mas é só posteriormente que você faz essa leitura. Não faça do início. Se você já começar a estudar a licitação pela lei seca, eu particularmente acho que você vai ter uma dificuldade muito grande de assimilação do conteúdo. Muita coisa vai se perder. Por quê? Porque até memorizar a lei seca é muito mais complicado, muito mais difícil do que você memorizar um conteúdo que você está ali, né, estudando na teoria. No caso de um PDF, um livro, por aí vai. Então pense nisso também quando você for tomar essa decisão. Aí contrato administrativo cai muito? Em alguns casos cai separado, né? De um lado licitação, de outro contrato administrativo, nas provas objetivas, mas já vi algumas discursivas misturando o tema contratos administrativos e licitação, já que estão umbilicalmente ligados. Portanto, pode ser que você encontre qualquer um desses 2 temas, tanto na prova objetiva quanto na prova discursiva, tá bem? Lei 8.112/90. Cara, também é um tema que cai demais em provas do CESP, inclusive nos últimos concursos do TCU. Então, Lei 8.112 é o seguinte, já é o contrário do que eu falei sobre licitação. Lei 8.112, eu recomendo primeiro que você faça uma leitura da lei seca. O que mais cai de Lei 8.112, professor? Olha, você vai ter que estudar aquela parte inicial de provimento, que cai muito em prova. Provimento, licenças, direitos e deveres, e depois aquela parte de responsabilidades do servidor. Aquela possibilidade de responsabilização civil, penal, administrativa, se uma vincula a outra ou se não vincula, aquilo ali também despenca em prova, tá? Alguns concursos têm caído o processo administrativo disciplinar, lá da Lei 8.112, e outros não. Mas, como você está começando a preparação com antecedência, eu acho que vale a pena você aprofundar um pouquinho mais no estudo da Lei 8.112 e estudar, inclusive, esse tópico, tá? Inclusive esse tópico, que fala sobre processo administrativo disciplinar. Regime disciplinar em si, né? E o processo administrativo disciplinar. Professor, eu preciso me preocupar muito com jurisprudência para essa prova? Olha, precisa. As provas do TCU, de uma forma geral, são provas que a banca também costuma abordar bastante a jurisprudência. Inclusive as súmulas do TCU. Você tem que estudar, inclusive, né, as súmulas do TCU. Agora,
Como é que você vai estudar essa jurisprudência que você precisa? Eu, particularmente, nunca fui muito fã de ficar indicando para aluno estudar informativo. Claro, né? Tem um porém. Se você vai estudar a parte teórica do direito administrativo, por si só é suficiente você pegar um bom material. Por exemplo, pega um bom curso em PDF, que automaticamente, naquele bom curso em PDF, o professor já vai apresentar as decisões a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Então pronto, eu não vejo necessidade nessa parte teórica de você parar para estudar informativo. Mas aí se você percebe que, por exemplo, na prova discursiva pode vir a parte técnica, a parte de direito em si, aí já seria interessante. Por quê? Porque o CESP, por exemplo, ele costuma muito fazer o quê? Ele abre o informativo do STF, do STJ, vai lá e vê um caso específico que foi decidido, lê o acórdão pega o acórdão na íntegra, em cima da leitura daquele acórdão na íntegra, a banca vai lá e elabora uma questão. É uma questão bem técnica mesmo. E se você tiver lido a decisão lá do informativo, você consegue tirar de letra, consegue tirar o total da pontuação. Então isso já aconteceu várias vezes. Então, para quem realmente aí está estudando que tem a possibilidade, né, de encontrar uma prova discursiva sobre matéria técnica, aí sim tem que aprofundar bastante no estudo da jurisprudência. E Lei 8.112 é Lei 8.112 e Lei 8.666. São as duas que as bancas mais gostam de cobrar estudo de caso, gostam de aprofundar ali em algumas jurisprudências pontuais, então é bom ficar bastante atento ou atenta a esse detalhe, ok? Continuando um pouquinho mais. Lei de Acesso à Informação, também está no edital. Lei 12.527/2011. A Lei de Acesso à Informação, ela costuma cair em alguns editais do SESP, mas não é muito cobrada em prova, não. Você costuma ver poucas questões em prova. Nesse edital, se o TCU repetir o edital, na parte administrativa, por exemplo, eu penso que pode cair uma questãozinha. Mais que uma, eu acho meio difícil. Mas uma questãozinha pode ser que caia assim, tá? Então é bom, da mesma forma, fazer uma leitura da lei seca antes de você se aprofundar em material didático teórico, tá? Porque a lei seca ela é muito importante, porque é isso que o SESP vai cobrar. Em relação à lei de acesso à informação, não vai cobrar nada que não esteja na lei seca. E por último, está no edital lá, por exemplo, regime de previdência complementar, que é a lei 12.618/2012. Não é comum nós encontrarmos questões sobre esse tema em provas. Talvez nem caia nesse edital, porque a época do último edital estava muito recente essa questão da previdência complementar. Agora não, é uma coisa um pouquinho mais consolidada, então pode ser que a banca nem cobre essa lei 12.618. Eu, particularmente, se estivesse estudando mesmo, eu nem estudaria essa lei agora. Eu deixaria para estudar depois que o edital for publicado para saber se realmente a banca vai cobrar ou não. Não é uma lei grande também não, tá? Não é uma lei grande não. Mas apesar de não ser uma lei grande, acaba sendo uma lei bem chatinha para estudar, com muitos detalhes e tal, você tem que ficar fazendo anotação aqui, ali, quadro sinótico, para memorizar. Então, é importante você saber se tomar decisão se vai estudar agora ou estudar depois. Eu, particularmente, estudaria posteriormente, tá? Então, veja, esse é o conteúdo de direito administrativo que está previsto no último edital. Agora, olha só, como eu fui dizendo aos pouquinhos aí, se estivesse me preparando hoje para o concurso do TCU, o que eu faria? Se você já está estudando há mais tempo, porque isso também é muito comum, tá? Às vezes a pessoa está estudando para outros concursos, aí, tá no início que saiu o concurso do TCU, então eu vou estudar para o TCU. Só que tem um grande problema que é o seguinte, às vezes eu comecei a estudar para um concurso de um tribunal qualquer, sei lá, TRT, e aí estou estudando o conteúdo de direito administrativo. Eu já tinha estudado, por exemplo, princípios, poderes, ato administrativo e administração pública, quando eu estava estudando para o TRT. Só que agora, como eu tomei a decisão de estudar para o TCU, o que eu faço? Agora, vida nova, vou comprar um material novo preparatório para o TCU e vou estudar do início ao fim. Aí a pessoa vai lá e recomeça o estudo de onde? Daqueles mesmos tópicos que já tinha estudado anteriormente. E acha que está fazendo a maior das vantagens, né? Porque, estou aproveitando para revisar esse conteúdo, está ficando muito claro. Não é a melhor alternativa. Então a melhor alternativa é essa. Se você está estudando para outro concurso e opta agora por estudar para o TCU, o conteúdo que você estudou durante aquele momento lá, estudando para outro concurso, está estudado, acabou.
Você não precisa estudar novamente. O que você pode fazer, se você quiser recomeçar um processo de estudos, é você, por exemplo, então, optar por começar o estudo do último tópico, regime de previdência complementar. Depois passa para a lei de acesso à informação, depois estuda a lei 8.112/90. Sabe por quê? Porque eu percebo na prática que, na maioria das vezes, esses últimos tópicos, eles não são bem estudados. Se você perguntar a maioria dos candidatos quais são os tópicos que eles mais gostam de direito administrativo, poucos vão falar lei 8.112, contrato administrativo, licitação. Por quê? Porque são tópicos que são estudados por último. Então, quando a gente vai estudar esses tópicos aqui, a gente já está atrasado com o conteúdo, já está bastante ansioso, ansiosa, a data da prova está chegando e ó, só bate o olho. Então, a memorização acaba ficando muito difícil. Por isso que é interessante, se você vai recomeçar agora, você recomeçar de trás para frente. Porque não faz diferença nenhuma, principalmente se você está estudando mais tempo, porque você já viu esse conteúdo em outros momentos. Então agora é uma forma de você, sei lá, aprofundar no conteúdo um pouquinho e aproveitar o tempinho para revisar aquela maior parte que você já estudou também, ok? Ô professor, com relação à resolução de questões de direito administrativo, o meu foco é o CESP. Você acha que eu devo, por exemplo, estudar resolvendo apenas questões do CESP? Ou eu posso resolver questões de outras bancas? Eu não aconselho a resolver apenas questões do CESP, não. Eu, se estivesse aí no seu lugar, eu resolveria questões do CESP, resolveria questões da ESAP, são questões até um pouco mais difíceis, e também resolveria questões da FCC. Por quê? A FCC, por exemplo, apesar de estar mudando bastante, né, o formato aí das suas provas nos últimos anos, o fato é que ela ainda cobra muitas questões literais, muitas questões que são extraídas diretamente do texto da lei. Então isso tem um ponto positivo, por quê? Porque o CESP já não costuma cobrar muito texto de lei, não. Mas se você conhece o texto de lei, você também sabe responder as questões que vão ser cobradas lá na prova do CESP. Então por isso que eu digo que o ideal é você mesclar, não foca só na sua banca, não. Coloca pelo menos mais uma, até porque às vezes o CESP ele tem um ritmo de cobrança em relação a um certo conteúdo. Ainda em citação, quais são os tópicos que o CESP mais costuma cobrar? Tópico A, B, C, D, E e F. Acabou. E com relação à licitação, quais são os tópicos que a FCC costuma mais cobrar? Tópico G, H, I, J e L. Beleza. Só que aí vai que logo no seu concurso o CESP decide mudar a forma de cobrança e cobrar alguns temas que nunca haviam caído em prova anteriormente. E aí? E aí que você talvez não consiga a pontuação necessária para garantir a aprovação, simplesmente porque focou ali, ficou bitolada nas questões da banca e não resolveu questões de outros temas que eram cobrados pelas outras bancas, entendeu? Então é muito importante você mesclar. Então resolva questões também de outras bancas. Não precisa misturar muito, não. Escolhe uma ou outra banca que tem um perfil, né, um pouco diferente, sei lá, questões de mais de lei seca, porque o CESP já é mais jurisprudência, doutrina. Pega outra banca que tem perfil de lei seca, como a FCC, a VUNESP, por exemplo, e aí vai resolver questões dessa banca também, tá? Ó, se você está começando agora os estudos, ou não faz muita diferença, mas é o seguinte, vou tomar uma aguinha aqui. Ó, a minha dica é a seguinte, quando você for elaborar o seu planejamento, e aqui serve não só para direito administrativo, tá, mas também para as outras disciplinas. Quando você for sentar para elaborar o seu planejamento, se você está começando agora o conteúdo, ainda assim, você tem que reservar um tempo para resolver questões, tá bem? Eu, particularmente, fazia o seguinte, eu estudava um capítulo, tá ok? Um capítulo. Depois que eu terminava aquele capítulo, eu reservava algumas questões para resolver. Não muitas, de 20 a 30 questões sobre aquele capítulo. Porque no primeiro momento, quando você estuda um capítulo e resolve questões na sequência, é óbvio que o seu índice de acerto vai ser muito alto. Por quê? Porque você acabou de estudar o conteúdo. Mas você ali não está se testando, deixa eu ver se eu aprendi. Não é esse o objetivo. O objetivo é favorecer a fixação do conteúdo. Então você acabou de estudar um conteúdo fresquinho, e aí você vai resolver questões. Aí você fica, é isso a resposta. A resposta é essa por causa disso, daquilo. Porque o conteúdo está fresquinho. Então você está fixando o conteúdo, memorizando esse conteúdo. Essa é a grande vantagem de resolver questões logo após terminar um capítulo. Só que além disso, eu também reservava outros momentos para resolver questões. Não sei se você estuda por ciclo
ou por quadro de horários, né? Quadro de horários é aquela tabelinha que você coloca. Segunda-feira, de 8 às 10 eu vou estudar português, de 10 ao meio-dia, direito constitucional, meio-dia às 14, matéria A, 14 às 18, matéria B, tá? Então, esse é o quadro de horários. Já o ciclo de estudos, você não coloca exatamente quais os dias que você vai estudar. Você tem um ciclo e você vai seguindo disciplina. Terminou a primeira, passa para a segunda. Terminou a segunda, passa para a terceira. Ah, e se eu não estudar hoje? Amanhã você recomeça de onde você parou na segunda. Tá vendo? Então é uma coisa, segundo dia anterior, né? Então é assim que funciona o ciclo. E eu particularmente acho que o ciclo é muito dinâmico. E quando eu estudo por ciclo, quando eu estudava por ciclo, eu fazia um ciclo de teoria e também fazia ciclos de questões. Então, de 3 em 3 ciclos de teoria, eu parava e resolvia ciclos de questões. Por quê? Porque quando eu estava resolvendo ciclos de questões, eu não resolvia questões apenas do conteúdo que eu tinha acabado de estudar. Aí eu já resolvia de todos os tópicos que eu já tinha estudado em algum momento. Então, isso me fazia, garantiria, né, que eu faria uma espécie de revisão, e além disso, eu estava ali, reforçando a fixação do conteúdo, resolvendo questões, e ainda por cima aprofundando em alguns momentos. Porque às vezes você separa ali algumas questões do SESC para resolver, quando você vai resolver você até assusta com o nível, né? E você percebe que a questão trata de um tema que você não estudou e que não está no seu material. Então ali se viu o quê? De aprofundamento. Você tem que pesquisar, você vai ter que copiar aquela questão, colar no arquivo de Word, por exemplo, né? Ou se for de um site de resolução de questões, você vai ter que abrir um caderno só com essas questões que você errou. Então tudo isso tem que ser feito. Tá bem? Então você está estudando direito administrativo aí, separe os horários específicos para resolução de questões. E não precisa falar, mas eu vou falar assim mesmo. Também separe os seus horários específicos no planejamento para fazer revisões. Gente, para vocês que estão se preparando a médio e longo prazo, é imprescindível fazer revisões. Se você não faz revisões, você pode ser surpreendido no dia da prova. Já passou por isso? Eu já. Olha só, eu cheguei na hora da prova, né? Bati o olho na questão e falava, eu já vi isso. Tenho certeza que eu já vi isso. Eu só não estou me lembrando onde, né? Eu só não estou me lembrando o que é, mas que eu já vi isso, eu já. Essa palavra aqui não me é estranha. Pronto. E adiantou alguma coisa? Não. Eu tinha estudado o conteúdo. Mas por que então que eu não acertei a questão? Não acertei a questão porque eu não me lembrava. Então veja, por que eu não me lembrava? Eu não me lembrava porque eu não tinha o hábito de fazer revisões. É claro que o simples fato de você fazer revisões periodicamente não garante que você vai memorizar 100% do conteúdo, mas garante que você vai memorizar uma quantidade muito maior de conteúdo, levando-se em consideração, por exemplo, o fato de você não fazer. Então é muito melhor você fazer do que não fazer. Ah, mas esse conteúdo de administrativo é muito grande, meu material aqui é gigante, então eu estou com medo de fazer revisões e perder muito tempo e não conseguir avançar no conteúdo. Esqueça isso, tá? Você não perde tempo. Você perde tempo é quando você finaliza um conteúdo e aí você vai fazer um simulado, você fica com 70% do simulado e vai ter que começar a estudar o conteúdo do zero de novo. Aí sim é perda de tempo. Mas se você estuda com qualidade, se você faz revisões periodicamente, se você resolve questões, isso quer dizer que você está realmente memorizando o conteúdo. Então a revisão em si não é um atraso do processo de preparação. Muito pelo contrário. Eu particularmente entendo que as revisões elas alavancam e aceleram o processo de estudos porque impedem que você volte para ficar estudando o mesmo assunto de novo, o que acontece com muita frequência, diga de passagem, tá? E aí, um ponto importante, como o conteúdo de administrativo ele tem muitos detalhes, porque em alguns casos, por exemplo, Lei 8.112. Na Lei 8.112 você tem a parte da lei, você tem alguns textos que são doutrinários, poucos, né? Mas você tem parte de doutrina, e você tem muita jurisprudência, né? Principalmente do Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse caso aí, para você memorizar com mais clareza esse conteúdo, o ideal é que você faça as revisões espaçadas, ou seja, se programe, estudou hoje o conteúdo, no dia seguinte, no máximo, você faça uma revisão desse conteúdo, daí a 7 dias você volte para revisar esse mesmo conteúdo que você estudou agora, e depois uma nova revisão 30 dias depois, tá bem?
Então, para você memorizar os detalhes do direito administrativo, isso é muito importante. E aí, uma dica que eu posso lhe dar para favorecer esse processo de revisão é o seguinte: quando você estiver estudando, que isso é para qualquer disciplina, tá? Quando você estiver estudando, procure fazer um resumo do conteúdo que está sendo estudado. Quando eu digo fazer um resumo do conteúdo que está sendo estudado, eu não estou dizendo fazer aquele resumo tradicional, não, né? Você pega uma página com 30 linhas, você vai lá e resume, transforma 30 linhas em 10 e fica batendo papo. Oh, resumi em 10 linhas 30. Cara, fez vantagem nenhuma. Se você tivesse resumido em 3 linhas, aí seria vantagem. Agora em 10, fez vantagem nenhuma. Então você tem que ter um documento em mãos para você fazer a revisão em cima desse documento. Por exemplo, o seu curso em PDF aqui, ó, sobre... Você está estudando um tema aqui sobre licitação. Então, quando você bate o olho no curso em PDF, são 100 páginas teóricas só sobre licitação. O ideal é que você consiga resumir isso aí em umas 5, 6 ou 7 páginas, no máximo. E como é que você vai resumir? Você não vai resumir simplesmente anotando o que já está escrito no material. Você vai pegar e colocar em tópicos, tá certo? Você vai fazer uma espécie de fichamento. E aí, quando você bate o olho naquela palavra que está no fichamento, automaticamente você já tem que resgatar as informações referentes a essas palavras. Vou te dar um exemplo. Você está estudando modalidade de licitação. Então, as modalidades de licitação estão no artigo 22 da Lei 8.666. Então, o que acontece? Quando eu estava estudando, eu não fiquei anotando tudo que estava escrito lá, não. Eu estudei o seguinte, ó, coloquei assim, tópico 5, modalidade de licitação. Aí puxei uma setinha assim, ó. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Pronto. Fiz as setinhas, né, escrevi as palavras, cada modalidade do lado da setinha. E aí, amanhã, quando eu for revisar esse conteúdo, eu vou simplesmente bater o olho em cada uma dessas palavras. Eu li aqui, ó, concorrência. Quando eu for ler concorrência, eu tenho que me lembrar automaticamente do conceito legal de concorrência previsto na Lei 8.666. Tá bom. Só de bater o olho na palavra concorrência? Só de bater o olho na palavra concorrência. Ah, professor, não deu certo, não. Tudo bem. Você está começando agora, né? Então você vai lá, concorrência. Não lembrei, não. Aí você vai rapidinho no seu material. Concorrência, isso e aquilo. Ah, tá, beleza. Você pode até puxar mais uma setinha e escrever uma outra palavra que amanhã ou depois o ajude a lembrar do conceito de concorrência. Pode escrever, não tem problema não, tá? Essas anotações servem para isso mesmo. Você pode acrescentar uma palavrinha aqui, outra ali e tal. Mas basicamente é assim que você cria o seu resumo, com a menor quantidade possível de informações, porque isso vai favorecer no dia seguinte, nos outros dias, as famosas revisões, tá certo? Então, se você for por esse caminho, você vai perceber que seu estudo vai se tornar mais rápido. Ah, professor, eu tenho medo de fazer essas anotações como você sugeriu aí, e depois não me lembrar de nada. Lembra, você tem que confiar na sua memória, com certeza. É óbvio que você vai se lembrar, mas você tem que ter em mente que quando você está resumindo as informações, e quanto menos informações você coloca no seu resumo, mais o seu cérebro está trabalhando para colocar ali informações lógicas que possam ser assimiladas e lembradas facilmente. Seu cérebro está memorizando o conteúdo naquele momento, tá bem? Então não se preocupe, confie na sua memória. Bateu o olho ali, automaticamente você vai se lembrar do conteúdo, beleza? E aí, para quem está se preparando para o concurso do TCU, a gente às vezes falta tempo para planejamento, não gosta de mexer no planejamento. Então o que acontece? Aqui no ponto, nós temos um curso chamado Turma de Elite. Talvez você já conheça esse curso Turma de Elite, né? Como é que funciona? No curso Turma de Elite, você simplesmente vai sentar e estudar. Mais nada. Por quê? Porque o professor de cada disciplina, ele vai elaborar o material teórico que você tem que ler, ele vai selecionar as questões que você tem que resolver e vai selecionar o material que você tem que revisar. São alguns resuminhos que ficam no final de cada tópico teórico. Então, tudo isso o professor entrega para você de bandeja, prontinho. Você só vai sentar e estudar. E toda semana você tem uma rodada de conteúdo. O que é uma rodada de conteúdo? Os professores de cada disciplina pegam um tópico do seu conteúdo e disponibilizam para o aluno.
Então, na primeira rodada, você estuda o primeiro tópico de administrativo, de constitucional, de português, de informática, por aí vai. Você fica uma semana estudando conteúdo, né? E aí, no final de semana, você é submetido ou submetida a um simulado para testar os seus conhecimentos. E o mais bacana é que aquele simulado, ele é elaborado com base no conteúdo que você já estudou. Então, você vai separar um tempinho seu lá para sentar e resolver o simulado, mas com base no conteúdo que você já estudou. Então, as chances de você ter uma boa pontuação naquele simulado são muito grandes, porque você não vai fazer um simulado qualquer, com disciplina, com todos os tópicos que estão no seu edital. É somente daquele conteúdo que você já estudou, tá bem? E além disso, nesses simulados semanais, a gente ainda tem um grande simulado que é disponibilizado no final do curso, para você realmente fazer um teste geral de todo o seu processo de preparação, tá bem? E essa turma de elite, né, começou agora, está começando essa semana. Então, se for do seu interesse, entra aí, bate um papo com o pessoal da coordenação, dá uma olhadinha na aula demonstrativa, porque com certeza esse curso vai ser muito útil no seu processo de preparação. Mesmo porque ele já é completo, com todas as opções, com tudo aquilo que você tem que implementar na sua rotina. Tá bem? Ô professor, você acha que de hoje, né, até o dia da prova, eu consigo estudar todo o conteúdo que está previsto no último edital? Não sei, né? Vai depender muito do tempo que você tem à sua disposição. E além do tempo que você tem à sua disposição, vai depender muito também do conteúdo que você vai estudar. Porque se você pegar, né, aqueles cursos em PDF gigantes de cada uma das disciplinas, talvez você não consiga chegar bem preparado no dia da prova, porque é muito conteúdo a estudar. Então você tem que fazer essa análise também, tá? E quando é que vai ser publicado edital? Não sei. O pessoal que chegou por último na sala, né? Eu até comentei que tem uma resolução que é a 202 de 2007 do TCU, que fala que, em regra, os editais do Tribunal de Contas são publicados em abril. Essa é a regra. Aí diz, né, em caráter excepcional, pode ser com autorização de fulano, o edital seja publicado posteriormente. Aí não fala data. Mas nos últimos anos, os editais foram publicados em junho, julho. Então, se a resolução for cumprida, em tese, em abril a gente pode ter a publicação de um edital do concurso do TCU. Se acontecer como nos últimos anos, então pode ser que fique mais para o meio do ano, talvez segundo semestre, né? E eu sinceramente, eu sou da seguinte opinião. Se você está estudando há mais tempo, se você está estudando de forma profissional, sabe muito bem qual é o seu objetivo e sabe muito bem que a aprovação é questão de tempo, eu não teria pressa para a publicação do edital, não. Eu ficaria mais tranquilo por agora, aproveitaria melhor o tempo para chegar bem preparado no dia da prova. Porque de nada adianta, né, a gente ter a publicação do edital amanhã, com provas daqui a 2 meses, sendo que você não conseguiu se preparar com qualidade. Por quê? Porque é mais uma oportunidade que vai passar. É mais uma reprovação, talvez, para o currículo daquele que não conseguiu estudar com antecedência. Então, o fato é, quando sair o edital, não interessa quando vai ser, eu estarei bem preparado. Eu estarei bem preparada e vou garantir a minha vaga. Pronto. É esse que tem que ser o seu mindset. É esse que tem que ser o seu pensamento. Porque se você está fazendo o que tem que ser feito, a aprovação vai vir. É apenas uma questão de tempo, tá? E não estou falando aqui da boca para fora, porque eu passei por isso. Eu me preparei durante 3 anos até conseguir uma vaga no cargo de analista do Poder Judiciário da União. Então, para mim, não sei se para você é muito tempo, para mim foi um tempo gigante, né? Então, eu enfrentei os mais variados desafios, mas o fato é que eu só tinha uma certeza. Se eu não parar de estudar, eu vou conseguir a aprovação. E se eu parar, eu não vou conseguir. Eram as únicas 2 certezas que eu tinha no processo. Então eu sabia que era difícil, sabia de todas as minhas limitações, sabia que eu precisava de tempo, mas sabia também que com a aquisição do conhecimento, mais cedo ou mais tarde, a minha aprovação chegaria. E com você não vai ser diferente, ok? Agora, identificou falhas no processo de preparação, viu que você não está evoluindo, viu que tem algumas dificuldades em disciplinas A, B, C ou D, vá atrás da solução desses problemas. Não postergue, tá? Porque depois que você tomar a decisão de se preparar para concurso, você tem que ser profissional. Não tem como mudar. Ah, não, eu estou aqui perdendo, eu não tenho nada para fazer, eu estou estudando para concurso, ver se o tempo passa mais rápido. Cara, é real.
Já que você não tem nada para fazer e decidiu estudar para concurso público, vai estudar de forma profissional. Vai aí estudar para ganhar os seus 15 mil, seus 20 mil reais mensais. E se você não gostar, depois você pede exoneração. Mas faz a coisa da forma correta. Identifique as falhas, crie as estratégias para superar as falhas e corrigi-las e, ó, garanta a sua aprovação. Tá bem? E no mais, esse era o recado que eu queria trazer para vocês na data de hoje. Alguém tem uma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Seja isso sobre o direito administrativo, seja sobre o processo de preparação em si. Ninguém tem dúvidas? Poxa, o pessoal hoje está meio desanimado, né? É porque está tarde. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Porque se não tiverem dúvidas, deixa eu ver. E de qualquer forma é o seguinte, né? Quem tiver interesse no curso de elite vai entrar lá e vocês podem mandar as perguntas na primeira aula, tal, aquela coisa toda, na aula demonstrativa, né? Manda lá também que eu respondo, tá? Fiquem à vontade. Quiserem me acionar aí pelas redes sociais também, tem o meu canal do YouTube, só digitar Professor Fabiano Pereira no YouTube, lá no Facebook, é Professor FP, lá no Instagram, Professor FP, pode entrar em contato comigo que a gente vai trocando uma ideia, tá certo? Então, não tem nenhuma dúvida, então bom descanso para vocês, se preparem com qualidade, contem conosco nesse projeto e qualquer coisa, só entrar em contato com a gente. Grande abraço, até mais!